Nos últimos anos, testemunhamos um avanço exponencial no campo da tecnologia, o surgimento das IAs, as inteligências artificiais, uma revolução que promete transformar radicalmente nossa sociedade e a forma como interagimos com o mundo. Algumas notícias sobre esse universo, por outro lado, vêm gerando apreensão e muitas dúvidas referentes ao futuro e ao desconhecido. Desde 2017 tem se registrado em estudos e testes que essas inteligências não só podem, como já criaram, uma linguagem própria em determinadas situações. Como isso aconteceu? As consequências e o que esperar daqui para frente é o que você confere agora. Eu sou Boco, sétimo filho. Seja muito bem-vindo ao canal. O ano era 2017 e a FAIR, a divisão de desenvolvimento de inteligência artificial do Facebook, composta por professores da Universidade Georgia Tech, anunciou que estava desligando um de seus projetos após descobrirem que 2 programas de computador conhecidos como chatbots e nomeados de Alice e Bob estavam desenvolvendo uma forma única de comunicação entre si. Este fenômeno ocorreu apesar da programação inicial que não previa tal comportamento. Os pesquisadores notaram que os chatbots começaram a empregar padrões e repetições de palavras em inglês, criando assim uma espécie de linguagem própria para suas interações, as quais não eram compreensíveis para pesquisadores, ou seja, para nós humanos. O projeto consistia em treinar os bots para desenvolverem a capacidade de barganhar por itens durante uma conversa entre si, ou seja, ensinar-lhes a capacidade de barganha. De forma resumida, as 2 IAs foram apresentadas a uma série de objetos, 3 livros, 2 bolas e uma cadeira, por exemplo. Nesse esquema, os bots ganhavam pontos quando chegavam a um acordo sobre como os itens seriam divididos entre si. Nesse mesmo esquema, nenhum dos bots pontuava quando abandonavam a mesa de negociações ou não eram capazes de chegar em um comum acordo. E para simular interesses humanos reais, cada um deles foi programado para ter mais apreço por um item em específico que o outro não era capaz de saber qual era. Dessa forma, caso o robô conseguisse sair da negociação portando mais itens daquele objeto que foi programado para valorizar mais intensamente, mais pontos fazia o bot em detrimento de seu oponente. Basicamente, as conversas entre as IAs simulavam um jogo de interesse real, na qual cada um tentava ganhar vantagens sobre o outro durante as negociações. Acontece que no decorrer do experimento, ambas as IAs passaram a se comunicar com expressões e repetições de palavras que não eram compreensíveis para os observadores, mas, surpreendentemente, eram compreensíveis entre elas. Os criadores do experimento concluíram que isso ocorreu porque os bots foram programados para focar na ganha de pontos que ocorriam nas negociações, mas não eram compensados por utilizar o inglês na conversa. Nessa lógica, de maneira independente, as inteligências intuitivamente criaram uma linguagem que era compreensível entre elas e que tornava as barganhas mais eficientes. É como dizer que o vocabulário humano, nesse caso, fosse menos eficaz para expressar as intenções e as habilidades dessas máquinas. Visto isso, o grupo concluiu que não era seguro e que de nada serviria o experimento caso os pesquisadores não pudessem compreender o processo pelo qual pensavam os bots. E foi por isso que o projeto foi encerrado. Foi em 2022, 5 anos depois do ocorrido, que algo parecido voltou a acontecer em outro experimento realizado com IAs. Dessa vez, pesquisadores do sistema artificial DALL-E, uma inteligência que transforma textos aleatórios em imagens convincentes da empresa OpenAI, começou a desenvolver uma espécie de vocabulário próprio. Nesse caso, o modelo computacional DALL-E 2
criou uma linguagem oculta para falar sobre alguns objetos. A exemplo disso, os agentes que comandavam a pesquisa falaram que, ao solicitar que o sistema gerasse uma imagem de agricultores conversando sobre vegetais, o modelo passou a substituir o termo vegetais pela palavra vicotes, que não existe em nenhum idioma humano. Depois disso, outras palavras foram inventadas pelo sistema, que mostrava mais dificuldades em responder aos comandos ditos em inglês do que em operar no idioma que ele mesmo havia criado. Dessa vez, os pesquisadores conseguiram traçar um leve paralelo entre os termos criados pela máquina e o latim, mas essas pequenas semelhanças não foram o suficiente para desvendar a lógica criada pela máquina, ou, o mais importante disso, eles não conseguiram desvendar o porquê do DALL-E 2 ter abandonado o inglês e criado uma nova linguagem. Agora, antes de nos aprofundarmos nos desdobramentos e implicações desses fatos, eu quero te fazer um convite muito lógico. Nós estamos aqui falando sobre IAs e a capacidade delas não só de entender a nossa língua, como também de criar uma nova linguagem. Por isso, fazer o caminho reverso ainda é a nossa maior oportunidade, ou seja, descobrir cada vez mais sobre elas e também aprender a sua linguagem. A WR Kids tem mais de 30 cursos online disponíveis na área de engenharia eletrônica e tecnologia. Agora, inclusive, eles estão para lançar o curso de Introdução à Inteligência Artificial, que vai ser capaz de trazer uma luz sobre esse universo que, queiramos ou não, já está acontecendo. Todos os cursos têm acesso vitalício, canal de suporte e certificado de conclusão. Todos eles também são ministrados por profissionais especializados nas respectivas áreas. Para vocês terem uma ideia de como é realmente a vez de nós humanos fazermos esse caminho reverso, o curso mais procurado deles é o curso definitivo de linguagem C, que é a linguagem primordial da programação. Além dos cursos, você vai encontrar diversos produtos em suas lojas, de softwares a sistemas embarcados. Para quem é apenas curioso, a WR Kids tem também o maior canal do YouTube do mundo em quantidade de vídeos sobre engenharia eletrônica. Então, fique à vontade para passar por ali, se inscrever e aprender gratuitamente o que for do seu interesse. O link para os cursos, a loja e o canal está aqui, na descrição desse vídeo. Voltando às nossas reflexões, o que eu queria trazer hoje aqui é que é natural que a chegada de um novo paradigma tecnológico suscite temores e incertezas. Afinal, é da natureza humana temer o desconhecido, especialmente quando esse desconhecido é tão poderoso e potencialmente disruptivo quanto a inteligência artificial. As representações apocalípticas de um futuro dominado por máquinas insensíveis têm ecoado na cultura popular e alimentado a imaginação coletiva, ecoando os medos mais profundos do imaginário humano. Entretanto, é fundamental questionar se esse medo é realmente justificado ou se, ao contrário, estamos negligenciando aspectos críticos do desenvolvimento da inteligência artificial que merecem nossa atenção e vigilância. Enquanto alguns veem as IAs como uma ameaça iminente à humanidade, outros enxergam nelas o potencial para resolver alguns dos problemas mais prementes da sociedade. Talvez a pergunta que fica engasgada quando vemos esse tipo de notícia não é mais se nós seremos superados, mas o que está por vir quando isso acontecer. Para exemplificar essa premissa, podemos citar o inventor e futurista Raymond Kurzweil, considerado o Cyber Nostradamus.
e intitulado de A Máquina de Pensar Definitiva pela Forbes, que em 1999 lançou o livro A Era das Máquinas Espirituais. Nele, o autor trabalha, dentre outras coisas, com a criação da teoria das mudanças aceleradas, e a partir dela, ele foi capaz de trazer uma série de previsões para o futuro baseadas em análises científicas, e até os dias de hoje, 86% delas se provaram verídicas. Mas o que exatamente Raymond tem a nos dizer? De maneira bastante resumida, a sua tese diz que o avanço tecnológico não acontece de maneira linear, mas sim em cadeias que operam cada vez mais rápido. É como uma bola de neve que vai crescendo conforme rola montanha abaixo. Cada nova descoberta ou invenção serve de base para mais avanços, e esses avanços, por sua vez, aceleram ainda mais o progresso. Em outras palavras, quanto mais avançamos, mais rápido avançamos. Isso significa que o futuro tecnológico pode ser mais surpreendente e revolucionário do que imaginamos, porque as inovações se alimentam umas das outras, criando um ciclo de crescimento exponencial. É por isso que nesse mecanismo de evolução é impossível retornarmos para estágios anteriores. E uma vez que a bola de neve começa a rolar, igualmente é impossível controlar a sua direção, velocidade ou possibilidade de impacto e colisão. Apesar disso, o autor fez previsões certeiras em 1999, dizendo que em 2009 já existiria uma máquina com a mesma capacidade de um cérebro humano, e que se realizou. Ele também disse que em 2029, uma máquina que custaria em média $1.000 já teria a capacidade de 1.000 cérebros humanos. E, consequentemente, em 2042, existirá uma inteligência artificial com capacidade maior que todos os cérebros que existem na Terra. Você se lembra do efeito bola de neve? Pois bem, das 147 predições feitas no ano de 1999, 115 se mostraram corretas, 12 essencialmente corretas, 17 parcialmente corretas e apenas 3 se provaram erradas. O que talvez eu queira dizer com isso é que os dados foram lançados e que o mundo hoje se encontra naquele momento em que se está dentro de um foguete, o qual as turbinas já estão ligadas, e o tempo em que vivemos são aqueles minutos de apreensão que antecedem o lançamento. E por mais que existam as previsões científicas que nos orientem sobre qual será a direção que iremos partir, a realidade é que não importa a direção quando o foguete está partindo rumo ao desconhecido. Esmaga o dedo aí no botão de like se tiver gostado desse vídeo, confira os links na nossa descrição e até a próxima. Não se esqueça daquele cachorrinho lá fora aguardando pelo seu carinho e abrigo.